Vamos iniciar, então. Podem fechar os olhos, respirar bem fundo. Pai, muito obrigada por mais esse dia maravilhoso, por mais um dia em que nós temos nossa família, o nosso marido, que nós temos saúde, disposição, e nós até sentimos o cansaço, mas um cansaço que vale a pena sentir, Pai, porque nós nos cansamos fazendo o que é a tua obra. Nós nos cansamos cuidando da nossa família, nos cansamos cuidando da nossa casa, nutrindo nosso lar. E esse não é um cansaço, como a gente sempre falou, que era um cansaço exaustivo, mas é um cansaço de propósito, Pai. Que o nosso lar seja o primeiro ministério mais importante de todos eles, Pai. Que a tua ação em nós seja primeiro na nossa própria vida e na nossa casa. Muito obrigada, Pai, porque tu nos trouxe aqui hoje para receber mais uma porção preciosa de consciência, de Cristo, de amor e de cuidado, Pai, conosco e com quem nos cerca. Muito obrigada, Pai, porque eu tenho certeza que em tudo tu tem um propósito. Independente de quantas vezes nós abrimos essa câmera e nos reunimos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós sabemos que todos os dias são novas porções, são novos níveis. Eu te agradeço, Pai, pela tua graça que nos cobre, pela tua misericórdia que é infinita nas nossas vidas e pela tua bondade. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres! Bem-vinda, Marinês! Bem-vinda, Júlia! Tudo bem com vocês? Hoje vamos entrar em Mateus 3, 13 a 17. E eu já compartilhei aqui outro dia, né? Quando eu comecei a estudar a Bíblia, né? Eu comecei por Mateus. Todo mundo diz, né, que é melhor começar pelos evangelhos. Mas me deu um nó na cabeça essa passagem que fala do batismo de Jesus. Por muito tempo. Mas por que que Jesus teve que se batizar? A gente não é batizado em nome dele, né? Como é que é esse negócio? Então, eu vou começar lendo o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. João opunha-se-lhe, porém, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Gente, isso aqui para mim era muita loucura. Eu li e eu estava entendendo as palavras, mas não estava entendendo no espírito 0%, né? E essa semana eu estava lendo e eu pensei, cara, Jesus é o exemplo de tudo. De tudo. Então, ele ser batizado por um sacerdote, porque João era um sacerdote da lei da velha aliança, por inúmeros motivos, né? O pai dele era sacerdote, ele foi instruído na lei. Jesus cumpriu a lei, ele não anulou a lei. E é tão no detalhe, que é o que a gente falou outro dia aqui, né? A gente quer seguir a instrução por cima, mas é no detalhe que ela acontece. Então, Jesus foi batizado para que nós fôssemos batizados. Jesus podia ter dito, né, que nem a gente faz. Não, mas eu tenho mais o que fazer. Eu já sou o filho de Deus, por que eu vou me batizar? Eu já sou. Eu não preciso provar a homens, que a gente usa essa desculpa, inclusive, né? Eu não preciso provar nada para ninguém, então eu não vou fazer.
por falta de compromisso e a gente quer justificar ainda por cima, né? Jesus podia legalmente não ter se batizado porque ele era filho de Deus. Ele não tinha pecados para serem lavados ali. Por que que ele fez isso? Para ser exemplo em todas as coisas. Todas as coisas. E aí João fica indignado, né? Comete. Eu que não posso desatar as sandálias dele, vou batizar ele. E o desatar as sandálias não é o ato físico, né? Assim como lavar os pés não é o físico de lavar os pés, desatar as sandálias é sobre quando a gente recebe, né, um novo calçado, uma nova sandália, é um novo caminho. João Batista, ele era um sacerdote da lei, ele não podia desatar o caminho de Jesus. Jesus foi o primeiro sacerdote da graça. Ele é o nosso único sacerdote que intercede por nós. Como que um sacerdote da lei ia dar um caminho novo? Se a graça nunca tinha sido trazida, nunca tinha sido vivida. Então, não é o ato físico que João não era digno, mas ele não tinha legalidade para isso. E como que João batizou Jesus? A gente fala muito sobre a lei não ter aperfeiçoado a nada. E isso a palavra diz. Mas outro dia a gente falou aqui, né? A graça, ela é dentro para fora. É a transformação que entra em ti e transparece. A lei, quando a gente não acessa a graça, é a única coisa que a gente tem para não se largar. Como é que se diz? Não largar o boi com as cordas, né? Então, existem níveis e existem lugares que a gente precisa da lei. E Jesus veio para nos mostrar respeito à lei. Ainda que a gente viva pela graça, ainda que a graça esteja acima da lei, se a gente não respeita quem veio antes, se nós que vivemos pela graça não respeitamos todo mundo que viveu pela lei, a função da lei, né, a utilidade que a lei teve e tem na vida de muitas pessoas, a gente continua sendo religioso? É o que a Cris falou essa semana, né? Quando tu acha que tu não tá no ego, tu já caiu no ego de novo. E eu vejo que é um grande desafio quando a gente acessa a graça, né? Para a gente não viver submetido à lei, como se a lei fosse tudo, mas não desrespeitar, porque toda desonra desabilita a unção. A desonra, às vezes a gente acha, não, mas eu tô só brincando, porque o pastor acha que para ceiar tem que fazer isso, isso, isso. Mas ele acredita e vive o que acredita? Ele acredita realmente que para ceiar tu tem que ter N condições, mas ele vive o que ele acredita. Quantas vezes a gente está olhando para o outro dizendo que ele está errado, mas a gente diz que acredita e não vive metade do que a gente diz? Aí a gente perde tempo olhando, dizendo, porque fulano é religioso, olha lá. E perde tempo lá ao invés de olhar para o próprio amigo. Jesus podia ter dito que ele era filho, que ele estava se batizando só por uma conformidade, mas ele não fez isso. Ele se batizou, os céus se abriram, o Espírito Santo apareceu e ele não tem que provar nada para ninguém. O não provar nada para ninguém é justamente o lugar em que eu faço o que precisa. Jesus não convidou 57 pessoas para assistir o batismo dele. Não passou carro de som na rua. Olhem para mim, eu sou filho de Deus e eu vou me batizar. Que é o que a gente falou lá na comunidade essa semana, né? Muitas vezes a gente tem essa questão de ser vista. Mas quando tu identifica, tu já saiu desse lugar.
Quando tu consegue olhar e dizer, não, 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 não. Jesus não faria isso aqui, não. Jesus não ia querer elogio. E aí, é curioso porque a gente lê literalmente detalhes, né, do batismo de Jesus. E João, ele tem essa questão de detalhar bem, né? Porque João é o que traz a visão do rei. O rei foi lá, se colocou abaixo de um líder, abaixo de um sacerdote. Não existe nenhum líder sem liderança. Se disser que tem, tá mentindo. Porque tu só consegue ser um líder se tu consegue ser liderado. Jesus se colocou abaixo de João Batista. Note que ele não entrou embaixo de qualquer um. Ele não foi lá para os fariseus do templo. Ele sabia onde ele estava se colocando. A gente não se coloca abaixo de qualquer pessoa. A gente não recebe de qualquer pessoa. Isso é o discernimento. Porque daqui a pouco eu respeito muito a Juliana. Aí a Juliana, ela é consagrada a um cargo, não sei o que, do não sei o que. Aí ela vem, bota as mãos em mim e me dá uma palavra que é maldição para minha vida. Ah, não, mas ela é consagrada. Não importa. O nosso discernimento é para admitir líderes também. Nós caminhamos com o Denis e a Bruna e nós sabemos que o que eles liberam na nossa vida é bênção e é direção. Ainda que às vezes doa. Mas é direção, é para crescimento. Não é qualquer pessoa que pode colocar a mão na nossa cabeça e declarar. Não é qualquer palavra que a gente pode receber. Jesus é exemplo em todos os seus atos. Todos eles. A gente está aqui com 4 versículos. A gente já abriu uma teia aqui de assuntos. E eu sinto em falar, ai, Jesus. Eu digo que quando eu comecei na igreja, eu dizia assim: não quero ser essas pessoas que trazem palavra de confronto, não quero ser essas pessoas que ficam batendo. Aí Jesus disse: vem cá, minha filha, você não sabe de nada. Porque eu falei de várias coisas, mas a questão da religiosidade é tão impregnada que agora me vem várias coisas sobre, né? Porque Jesus tinha poder e autoridade para fazer qualquer coisa. Ele tinha poder e autoridade. Ele estava no templo, né? E ele não acusou, mas ele expôs a mentira dos fariseus. Não para ofender, mas para trazer luz. E às vezes a gente está sendo tão religiosa que eu vou dar um conselho, para fulano. Aí eu chego para Carolyn, é que conforme a palavra é isso, isso e isso, mas eu estou ofendendo ela, eu não quero mudança não, eu quero ofender. Eu quero mostrar, olha só, tu tá errada. Jesus não gosta assim. Isso é religiosidade. Quando eu chego pro meu marido e digo, amor, tu tem que fazer assim, assim, assim. Porque Jesus disse, tá lá, ó, tu não pode fazer desse jeito que tu tá fazendo. Aí eu quero ser a transformação, eu quero ser Jesus. Eu tava lendo um livro, eu compartilhei nos meus stories ontem, uma passagem de que a mulher não conserta o homem. Aí a gente se acha tão poderosa, tão capaz que a gente quer consertar o homem. A gente quer fazer e quer acontecer. Ontem o Anthony estava em uma reunião com um dos maridos, né, das nossas irmãs, que vivem no movimento. E essa irmã, curiosamente, ela não força a barra. Ele veio, fez a reunião com o Anthony, quer conhecer o movimento. Mas não porque ela apontou o dedo na cara dele e disse, tu tem que fazer isso. Ela só tá amando ele, do jeito que ele tá. Do jeito que ele quer estar. Não é o que Jesus fazia? Tu quer ser curado? Levanta, pega a tua maca e vai embora.
Tu não quer? Tá bom. Qualquer pessoa que dissesse para Jesus, eu não quero a cura, ele ia dizer, tá bom. O jovem rico, o que acontece com o jovem rico? Ele é condenado ao inferno? Não. Ele disse para Jesus, eu não posso deixar todas as minhas posses, porque eu tenho muita coisa, eu não posso abandonar isso aqui. Jesus disse, tá bom. Jesus não deu um sermão em pessoas que não querem receber. Jesus não deu explicação para quem não quer mudança. Essas são as camadas que a gente precisa olhar. Porque muitas vezes, daqui a pouco eu tenho um parente, a gente sempre fala dos parentes que são um espinho na carne, né? Porque Paulo fala do espinho na carne, fulano é o espinho na minha carne. Ao invés de amar a pessoa, a gente está apontando. E apontando, e outro dia tu aponta de novo. E aí passa mais um dia, olha o story da pessoa todo dia, né? Não, olha que é o que a fulana postou. Não sei com que dinheiro tá fazendo isso aqui. E aí a gente tá gastando energia assim. Declarando maldição sobre a vida do outro, né? Sobre a minha vida, essa benção, mas sobre o outro eu posso declarar maldição. Isso são camadas de religiosidade terríveis que a gente nem observa. Toda vez que eu acho que o que eu vivo é o certo e que todo mundo tem que viver o que eu vivo, enfiando goela abaixo de todo mundo, eu tô sendo religiosa? Toda vez. O que a gente vive aqui é maravilhoso, é bênção, a gente acessa níveis de consciência, a gente muda para nós e para os outros. Nós somos pessoas melhores porque nós decidimos viver a transformação que Cristo traz. Não o que a gente acha certo. Mas se a minha vizinha não quer, aí ela não presta. Não vou mais tomar chimarrão com ela. Não vou mais visitar ela. Meus filhos não vão andar com os filhos dela porque não são boa gente. Mas a palavra não fala que não é para fazer acepção de pessoas? Em que níveis a gente faz isso? Sabe? Jesus podia ter dito, João, tu é um sacerdote da lei. Eu tô trazendo a graça. Tu não vai tocar na minha cabeça e me batizar no rio. Ainda bem que Jesus não era a gente, né? Porque se fosse, se a gente fosse Jesus, a gente nem ia morrer, porque não é justo. A gente vive pela nossa justiça num nível que é ridículo, né? A gente diz, eu quero ser como Jesus. Aí Jesus diz, tá bom, sabe fulano que tá te devendo 5 mil reais? Tu vai lá e vai pedir perdão. Como assim, Jesus? É ela que tá me devendo. Como que eu vou pedir perdão se eu não fiz nada errado? Sabe aquela pessoa que te ofende, que te desvaloriza? Tu vai lá e vai pedir perdão para ela pelo teu posicionamento. Não, mas ela tem que... Não, vai lá e pede perdão. Não é justo. Jesus morreu por ti sem ter feito nada. Teve um dia, em um dos retiros da jornada, que eu acessei. Eu vou falar exatamente a frase que eu ouvi de Jesus. Quando tu pede perdão e tu libera perdão no teu coração, é a forma com que eu chego nessas pessoas. Eu preciso que tu perdoe as pessoas, que tu peça perdão, para que eu entre no coração delas. Eu chego a me emocionar porque eu lembro o quanto que eu chorei com isso aí. E na hora vinham várias pessoas na minha cabeça, várias pessoas. E teve uma delas que foi muito marcante porque o Anthony estava comigo quando eu pedi perdão. Pessoas que não valorizavam o que eu fazia, que diziam que eu estava fazendo um monte de coisa errada, sendo que eu estava fazendo o melhor dentro do que eu podia fazer, me acusando de coisas terríveis. Mas uma pessoa extremamente depressiva, extremamente solitária, extremamente jogada às emoções, reação em cima de reação. E aí Jesus disse, pede perdão, eu pedi perdão.
Eu disse como a pessoa é grande, como a pessoa é amada. Eu reconheci, eu digo, eu reconheço isso que tu fez, isso que trouxe benefício para nós. Eu reconheço tudo isso. E nos olhos dela, eu tô dizendo, o meu marido não chama ele aqui por motivos de tempo, né? Mas o meu marido estava comigo. Tinha escuridão nos olhos dela e se dissipou. E não é sobre o que eu fiz, porque eu não teria feito, para começar. Mas Jesus acessa assim. Aí eu vou dizer, ah, não, mas a Júlia me trata mal. Aí é tão lindo ver a Júlia e a Cris, porque aconteceram rolês, e aí o de cada lado, assim, a gente expõe, reconhece, e é tão bonito, né? Ah, não, mas a Júlia me olhou torto, não vou com a cara dela. Não, mas ela me fez isso. Ela pisou no meu pé quando ela passou por mim, nem viu nada. Mas a gente vai guardando. Aí Jesus vai lá e diz: pede perdão para ela porque tu tratou ela mal. Não. Aí tu vai lá e pede. Aí tu descobre que a pessoa não tinha nada contigo. Tudo era tu. A gente cria nossos problemas, né? Quem tava no mapa estratégico ontem vai pegar essa. A gente cria os nossos problemas e a gente vive pelos nossos próprios problemas. Depois tá lá, Jesus, me dá uma solução. Pede perdão. Não, essa eu não quero. Me dá outra, uma segunda opção. Deixa eu ajustar aqui essa instrução. Aí a gente quer viver nos ajustes, né? No que é confortável. Vocês acham mesmo que foi confortável para Jesus subir numa cruz? Jesus na cruz viveu o único momento na eternidade sem a presença de Deus. Desde a fundação do mundo, Jesus estava com Deus. E ele viveu 3 dias sem a presença de Deus. Vocês acham que foi confortável? Vocês acham que ele queria? Estava faceiro aqui, ó. Diz em Mateus, Jesus estava contente com isso. Não, não diz. A gente precisa olhar mais para o que é a nossa responsabilidade. A responsabilidade, ela cansa, mas é um cansaço com um propósito. Não é um cansaço à toa que, né, a gente está fazendo tudo na força do braço só para ganhar dinheiro, né? Trabalha, trabalha, trabalha só para ganhar dinheiro. Isso é um cansaço à toa. Mas a responsabilidade que Jesus nos entrega, porque ele não obriga ninguém a pegar. A gente pede, ele entrega. Essa responsabilidade, ela tem propósito. A gente precisa olhar mais para o que é o nosso dever e menos para o que é nosso direito. Cada vez que tu cobra honra, cada vez que tu cobra honra, tu tá se colocando no lugar de eu mereço. Cada vez que tu cobra honra, tu tá dizendo que tu merece. É aí que tá indo a tua energia, no que tu merece, no que tu merece. Não no que Deus mandou tu fazer, não no que é teu propósito. Tudo que a gente cobra. Vamos lá, quem já viveu o Jornada da Alma foi extremamente transformada. Olha para ti, de um ano atrás, não era insuportável? Insuportável cobrando tudo de todo mundo. Porque o meu marido tem que fazer isso. Porque o meu pai tem que fazer isso. O meu filho tem que fazer isso. Porque ninguém faz o que tem que fazer. Cansa só de falar, né? A gente tá cobrando, cobrando, cobrando. A gente tem uma quantidade de energia. Aí a gente tá botando tudo para cobrança. O que sobra para obedecer? O que sobra para silenciar? Principalmente eu, né? A gente cobra tanto, principalmente eu não tô fazendo o que tem que fazer. Nossa energia vai para o que não agrega em nada. Mas a gente acha que cobrar é o caminho, não é. Jesus não cobrou nada de ninguém. Ele disse, ande comigo. A pessoa disse sim, ela anda. Disse não, amém. Deus te abençoe. A gente não quer nem dizer Deus te abençoe para as pessoas, né? Não quis vir para o retiro, não te abençoo.
Não tá entrando no tempo de mesa. Não tá recebendo. Isso é um nível de arrogância, de religiosidade que a gente ignora às vezes. Às vezes a gente até vê, mas a gente ignora. Esse aqui eu vou guardar, aquele pecadinho de estimação. Esse aqui eu vou guardar porque, né, nem faz tão mal assim. Andando no limite da graça. Sempre no limite. Porque no limite eu ainda posso fazer uma fofoquinha, né? No limite eu posso apontar alguém. No limite, no limite. Só que o limite é a beira do abismo, né? Aí a gente não cai da graça para lei, a gente cai da graça para desgraça. Agora que eu tô com um caderno aqui, eu vou desenhar para vocês. Eita, isso aqui é a graça. Aqui é o centro da vontade de Deus. Aí a gente quer andar aqui, ó. Aqui é a fofoca. Não é tão ruim, né? Não cita fofoca na Bíblia, então eu posso. Ah, aqui tem aquelas 7 horas de Instagram, porque não diz na Bíblia que eu não posso estar no Instagram, né? Então não faz mal. Ah, aqui é aqueles gritos que eu dou, porque não diz que eu não posso gritar de vez em quando, né? Diz que quem grita toda vez é ruim. Aí a gente tá aqui, ó, na beira do abismo, daqui a pouco caiu, nem viu. Aí eu sei a Bíblia toda, mas eu não vivo nada. Aí eu gosto de olhar o meu irmão que vive na lei, né? Mas eu na desgraça tá tudo certo. Porque eu não sou uma pessoa ruim. Realmente muitas vezes nós não somos ruins. Mas entre não ser ruim e ser Cristo, tem uma longa caminhada. Quando eu falo que Cristo é exemplo de todas as ações, até a forma de falar de Jesus é especial. E não é sobre falar bonito, não é sobre as palavras que usa, mas muitas vezes o tom que sai do coração, não da boca, o tom que sai do coração. Às vezes eu estou usando palavras super respeitosas, mas eu estou ofendendo. A minha intenção é ofender. Quando a gente lê Mateus, que é tão rico em detalhes, a gente pode analisar profundamente como Jesus fala. Quando João se opôs a ele, Jesus disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele não disse: Escuta aqui, tu não tá sabendo o que é para fazer? Eu tenho que me batizar. Agora tu não vai se batizar? E brigou com João. Não, a forma de falar de Jesus é branda. Agora é o que tem, agora a gente vai fazer dessa forma. Bora, bora, pronto. Mas se a gente fala duas vezes, a gente já quer gritar, já quer brigar. É no detalhe, às vezes a gente quer. Jesus me usa para falar com multidões. De verdade, gente, pegar um microfone é muito fácil. Tá na frente de uma plateia é muito fácil. Não importa o nível de insegurança que tu tem, é fácil. Perto de abrir teu coração e dizer: Jesus, lava essa falta de respeito aqui. Eu não quero mais ser assim. Não quero mais falar desrespeitando as pessoas, ofendendo. Lava essa fofoquinha aqui, ó, que ela tá impregnada, ela não quer sair, mas eu sei que tu pode tirar. Quando a gente fala, me faça uma nova pessoa, é 100%, não é 99%. Aí o pecadinho que tu colocou aqui atrás, ele não fica aqui atrás. Ele passa por cima de ti para vir para frente. E aí é a tua escolha, né? Se tu quer viver transformação, se tu quer renovar tua mente, ou se tu quer viver, como diz a Bruna, sentada no pudim. E tá tudo certo. Te amo da mesma forma. Quem acompanhou a live do Denis semana passada, teve um dia que tinha uma menina ali. Ele falava uma coisa, ela dizia que era errado. Ele falava uma coisa, ela dizia que era errado. E ele disse: Eu te amo da mesma forma, minha irmã. Eu te amo. Pronto, é isso. Podia ter apontado,
podia ter trazido 27 argumentos, mas ela não queria ouvir. O nosso lugar é só amar. Vocês acham que Jesus amou os fariseus? Ou ele condenou todo mundo? Ele amou cada um deles. Ele trouxe a clareza. Ó, isso aqui é o que vocês estão fazendo. Isso aqui é o que é o certo. Não quer mudar? Amém, irmão. Te amo. Deus te abençoe. E eu vejo que esse é um tempo, sabe? Que a gente é convidado a olhar com verdade para nós primeiro. Quantas vezes a gente aponta, mas o meu porteiro aqui, ele usa uma corrente que parece de vileiro. Não é certo isso aí, não. Não, porque fulano anda com tal coisa que é da Umbanda. Não é certo isso aí. Ela quer saber? Às vezes a pessoa não quer saber. E às vezes a gente está conversando casualmente com a pessoa, sem tentar enfiar nada goela abaixo, e ela vai te perguntar: ei, mas o que é que Jesus faria assim nessa situação? Mas Jesus pode amar uma pessoa que nem eu? E aí tu vai trazer Jesus para a pessoa. Se tu chegar dizendo que ela tá errada, não. Mas se tu amar ela primeiro, sim. Como diz um grande sábio, amigo nosso, é tudo sobre o amor. É sempre sobre o amor. Tudo começa e tudo termina no amor. E a gente conhece o sentimento de não estar amando, né? A gente identifica no nosso coração quando a gente não tá amando alguém. De repente, a gente começa a olhar para isso. Começa a tirar debaixo do tapete. Não guarda. É só um pouquinho de raiva que eu tô sentindo. Não. Jesus, eu tô sentindo raiva. Por mim, eu ia xingar essa pessoa assim, assim, assim. Eu ia mandar ela pro quinto dos infernos agora. Mas eu sei que não é o certo. O que eu faço? E é se expor também, é se expor, mas se expor para quem resolve. Se expor para quem vai lavar o teu coração. Falar não para a pessoa que vai se ofender, vai te odiar, vai gerar. Se já não tem demônio na vida, vai chamar mais demônio para a vida. Mas se expor para Jesus. Dizer, Jesus, eu não quero isso aqui. Isso aqui não te acompanhava, não quero que me acompanhe também. E sentir é diferente de se identificar. A gente sente raiva. Mas quando eu me agarro na raiva e acho que essa é a verdade, esse é o problema. Eu vou sentir raiva, mas a diferença é o que eu faço com essa raiva. Vamos orar? Pai, muito obrigada, porque sementes foram plantadas em todos os nossos corações. Muito obrigada, Pai, porque a tua palavra é viva e ela vive em nós. Muito obrigada, Pai, porque é a tua presença que lava o nosso coração. Muito obrigada, Pai, porque nós temos oportunidade de receber a tua instrução e seguir ela. Nós temos essa escolha. E nós temos amor, respeito e graça, independente de querer ou não querer. Nós reconhecemos, Pai, que tu ama cada um dos teus filhos, que tu está cuidando de cada um dos teus filhos. Não só de mim, não só de quem lê a Bíblia, não só de quem ora 5 horas por dia, de todos os teus filhos, Pai. Nós reconhecemos a tua presença em cada detalhe do nosso dia e na vida das pessoas que nos cercam, independente da situação que elas estejam passando, Pai. Nós temos certeza de que tu as acompanha também. Pai, e se em algum momento nós olhamos para uma pessoa e achamos que ela está perdida, que ela está longe de ti, Pai, nos mostra a tua presença na vida dessa pessoa. Nos mostra o teu cuidado na vida dessa pessoa. Nos mostra, Pai, como nós estamos condenando os nossos irmãos
os nossos amigos, os nossos familiares, e como nós amamos eles, como nós devemos amar a cada um deles. Pai, eu declaro que nesse fim de semana nós viveremos momentos de mesa. Sentar à mesa com pessoas queridas e nós vamos saber reconhecer a tua presença em cada uma delas. Nós vamos saber reconhecer Jesus na vida delas. Pai, eu declaro que a cada dia existe uma porção. E a porção de hoje, ela foi plantada no nosso coração e ela será regada. Vai florescer e frutificar na nossa vida e através da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, assim eu declaro. Amém. Amém, amém. Amém. Deus abençoe, minhas irmãs. Vanessa, quer compartilhar?